Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live aqui da Phytobeauty Dermocosméticos. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da Phytobeauty. Boa tarde a todos do Instagram, boa tarde a todos aí do nosso canal do Facebook, no YouTube, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje o nosso assunto é sobre culote, né? Nós vamos falar aí sobre termoterapia voltada para tratamentos de culote. Bom, o culote, ele é um acúmulo de gordura, né, na região dos quadris, principalmente de mulheres que têm o biotipo ginoide, né? Então, aonde há uma grande concentração do estrogênio está justamente nessa região. Então, essas mulheres com esse biotipo, elas têm mais a tendência a acumular gordura nesse local. Então, uma coisa importante para ressaltar, o culote, ele não surge tardiamente, né? A pessoa que tem tendência a desenvolver o culote, ele começa a aparecer por volta dos 18 anos. E ele tem duas origens importantes. Primeiro, a origem hormonal e também por causa do aumento do estrogênio e também por genética, tá? Então, se você olhar, observar todas as mulheres da sua família, né, e se você tem culote, é só você observar as mulheres da sua família, principalmente da parte da sua mãe. Então, elas que já têm essa tendência, né, na família a ter o culote, então provavelmente você e suas filhas também provavelmente terão. O tamanho do culote, ele pode variar de acordo com o quê? Com a nossa, principalmente com a nossa alimentação. Por quê? Porque a alimentação influencia nisso. Porque tudo que a gente gera, se eu já tenho tendência a desenvolver um acúmulo de gordura nesse local, se eu tenho uma alimentação equivocada, se eu faço muito uso, principalmente de sódio, né? Meu alimento é muito baseado em sódio, em alimentos que levam sódio, sejam bebidas gaseificadas, sejam aqueles pacotinhos de tempero pronto, ou os cubinhos de tempero pronto, ou se eu me habituo a colocar muito sal na minha comida, enfim, diversos derivados aí que o sal está disfarçado o sódio está disfarçado em muitos alimentos, né? Então, por isso que a gente deve descascar mais e desembalar menos, né? Que é muito mais saudável para a gente, não só esteticamente falando, mas falando mesmo de saúde, porque a gente sabe que o excesso de sódio, ele gera diversas doenças no nosso organismo, né? Então, isso aí vocês já estão cansadas de saber. Mas só lembrando, né, que determinados tipos de alimentos contêm uma quantidade de sódio muito alta. E às vezes esse sódio está disfarçado nesses alimentos, então quanto mais a gente descascar os alimentos e menos a gente desempacotar os alimentos, menos riscos a gente corre aí de estar fazendo um consumo, uma ingesta de sódio além do necessário. E fora outros conservantes também que levam sódio, que vão estar presentes aí em muitas embalagens. Bom, então, a gente sabe, então, assim, em uma outra live eu comentei com vocês, eu tenho o biotipo ginoide, por exemplo, eu pessoalmente tenho o biotipo ginoide, então, assim, desde a minha adolescência, o finalzinho da minha adolescência ali, que o culote já se fez muito presente. Nessa época eu vestia 36 e eu já tinha culote, então não é nem uma questão de peso, é uma questão de tamanho de roupa que a gente veste, é uma questão de genética. Todas as mulheres da família, da parte da minha mãe, têm culote, todas as mulheres, né? Então, isso é uma tendência. As minhas irmãs têm culote, então, assim, as minhas filhas têm culote, então, assim, é uma tendência mesmo de acordo com a genética. E o biotipo ginoide, ele é muito mais predisposto a aumentar essa quantidade, não só de culote, mas também de celulite, justamente pelo fator hormônio, fator estrogênio. E nos indivíduos ginoide, ele fica mais depositado nessas regiões, então aumentando aí mais ainda a quantidade
de acúmulos, não só da gordura localizada, porque o culote ele não necessariamente é feito somente de gordura, né? Ele pode ser composto também de nódulos celulíticos, sabiam? E principalmente uma grande quantidade de edema nesses locais. Então, assim, a gente pode fazer todo o trabalho, a gente vai diminuir o tamanho do culote, mas ele sempre vai estar presente. Eu nunca vou ficar, né? O culote ele faz isso aqui na gente, né? Na região ali do quadril. Então ele pode ser diminuído, mas ele nunca vai ficar chapado retinho assim, tá? Porque já é uma tendência da ossatura mesmo a ser o teu quadril mais largo, já é genético, já é uma predisposição importante. Então, o que a gente faz é um controle para isso também não ficar parecendo um cone, né, gente, dos lados, né? Não ficar com aquele formato ruim, né? Ou dificulta muito a roupa, né? Tem que ficar realmente no formato mais arredondado, só que a gente tem que controlar muito, por quê? Por causa da quantidade de acúmulo que pode acontecer nesse local, aumentando cada vez mais o tamanho do culote. E é isso que não é que o padrão brasileiro, né, que chamam aí de padrão brasileiro de roupa, de corpo, né, feminino, as pessoas ficam, né, de uma forma aí, dizem que querem esse corpo, que é o corpo mais bonito, enfim. Mas além da beleza, né, acho que a gente tem que estar sempre muito mais preocupado com a saúde e ter a beleza por consequência, né? Michele, mais um dia abençoado de live. Obrigada, Michele, lá do Facebook. Gratidão, Michele Freire, aí pelo carinho. Então, gente, isso é muito importante, por quê? Porque o acúmulo, a celulite, ela ocasiona diversos fatores de alterações fisiológicas, aonde ela causa diversas alterações no organismo, onde eu posso ter problemas sérios, principalmente problemas circulatórios, não só da circulação sanguínea, mas principalmente da circulação linfática. Então, eu tenho que ter bastante cuidado. E como essa celulite, como esse culote, ele pode vir misto, mas mesmo assim eu tenho que me preocupar com esse tipo de tratamento que eu vou escolher. Por isso que por tranquilidade aí do trabalho da profissional, se você identificar, né, por mais assertividade, né, para você identificar, e aí se você começar a perceber que o culote dessa cliente ele está acompanhado de nódulos celulíticos, é porque você precisa trabalhar essa celulite primeiro. Porque quando a gente tem alteração de gordura localizada, quais são as alterações que eu tenho fisiológicas numa gordura localizada? Eu tenho uma hipertrofia dos adipócitos e tenho uma hiperplasia dos adipócitos, porque eles vão aumentar o seu tamanho até 100 vezes e a partir daí, infelizmente, eles não explodem e somem dentro do organismo. Eles vão se multiplicar. Então, eu tenho a hipertrofia e tenho a hiperplasia, então assim, eu não tenho mais nenhum outro tipo de alteração fisiológica dentro da estrutura aonde eu tenha que ter outras preocupações, somente mesmo o tamanho, o aumento do tamanho do adipócito e fazer tudo para poder evitar essa hiperplasia, que é a multiplicação dos adipócitos a partir do momento que ele aumentou aí até 100 vezes aí o seu tamanho. E aí o que acontece? Dentro do quadro celulítico, eu não tenho somente os adipócitos, eles aumentam não por quantidade, não por causa só de gordura. Eles aumentam, eles inflam porque eles vão se inchando do líquido intersticial que está estagnado naquele local. Então eles vão aumentando o seu volume. Há um comprometimento circulatório, sim, porque eu tenho uma deficiência da circulação periférica, eu tenho uma deficiência da circulação venosa e, consequentemente, eu tenho dificuldade na circulação linfática, porque a absorção para os capilares, para os vasos, enfim, todo o caminho lá que tem que ser, que a partir do momento que o líquido intersticial entrou dentro do sistema linfático, transformou-se em linfa e foi seguir todo o seu caminho, eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque esse líquido ele está cheio de toxinas acumuladas, porque o sistema linfático não está dando conta de fazer a absorção que ele tem que fazer, porque esse líquido ele passou a ser mais denso. Então isso dá muito mais trabalho para o sistema linfático
atuar. E isso vai acontecer o que? Há uma descompensação, há um acúmulo maior de líquido nesse tecido, porque o sistema linfático não consegue drenar da forma como ele faria normalmente. Mas por quê? Porque é um acúmulo de toxinas, de dejetos celulares, enfim, eu tenho deficiência de troca metabólica, eu tenho compressão das terminações nervosas, eu tenho um adelgaçamento das fibras de colágeno, eu tenho um afrouxamento das fibras de elastina, ou seja, eu tenho um quadro todo celulítico, eu tenho um fibroblasto injuriado produzindo colágeno de qualquer jeito, fazendo que aí o corpo vai entender que acaba entendendo que é um organismo estranho, vai encapsular aquilo e vai prender nas trabéculas e vai começar a repuxar isso para baixo, formando ali o aspecto celulítico, aquele aspecto de ondinhas, o aspecto mais famoso conhecido aí por casca de laranja. Então tudo isso e mais um monte de coisa eu tenho prejudicado a produção das glicosaminoglicanas, eu tenho deficiência de todo esse conteúdo aí no meu tecido conjuntivo. Então, eu tenho muito mais alterações para me preocupar no quadro celulítico do que numa gordura localizada. E o danado do culote, ele pode conter as duas. A gordura do culote é muito mais compactada. Ela é muito, sabe aquela gordura socada que você pega, que você não consegue pinçar, de tão dura, tão firme que ela é. Igual outro dia que eu estava falando numa live sobre a gordura dos flancos, que também tem a mesma característica. Então, quando a gente vai tratar junto com a gordura localizada, todos os ativos para a celulite vão ajudar na gordura localizada. Então, basicamente, você está conseguindo tratar ao mesmo tempo. Só que nem sempre os mesmos ativos que eu vou utilizar para a gordura localizada, uma gordura localizada mais flácida, uma celulite mais flácida ou uma celulite mais túrgida, eu preciso de uma coisa mais específica. A Bela está dizendo, eu tenho culotes, predisposição genética, retenção de líquido, também tudo a ver com o que você está falando. Eu também, Bela, eu também. É uma luta, tá? É uma luta. Por quê? Porque em vários momentos da vida da gente, a gente passa por um estresse que causa um aumento da produção do estrogênio no nosso corpo. Quando a gente menstrua, quando a gente toma anticoncepcional, quando a gente engravida. Então são os momentos assim de pico mesmo que a gente praticamente passa a nossa vida de adulta quase toda sofrendo essas alterações, né? Então a diferença é que o biotipo ginoide, a mulher que tem o biotipo ginoide produz muito mais estrogênio do que a mulher que tem o biotipo androide. Tá? Você pode observar, é muito raro, eu pelo menos nunca vi uma mulher com biotipo androide ter celulite, eu nunca vi. Né? As mulheres que têm biotipo androide são aquelas que têm uma probabilidade de acúmulo de gordura mais na região abdominal, o glúteo dela é pequeno, as pernas são muito bem torneadas, uns batatão de perna, mas tudo muito bem torneado, muito bonito, tem zero quadril, um bumbum pequeno, mas para cima é como se fosse um triângulo. Ela tem os braços mais avolumados, as mamas maiores, uma tendência de acúmulo no abdômen e também na região das costas, sabe, região dorsal, então ela tende a acumular mais em cima. Essas mulheres têm uma produção muito menor de estrogênio do que as mulheres que têm o invertido, né? Que quem é ginoide tem muito, é mais estreita. É simplesmente você olhar, é bem fácil de observar. Se você olhou a altura dos ombros, o culote é mais largo do que a largura dos ombros. Essa é a ginoide. Né? Não tem abdômen, não tem muito seio, o ombro é mais estreito, não tem tendência a acumular muita gordura nos braços, mas aí acumula mais em região de culote mesmo, glúteos maiores, coxa até que não é tão absurdamente grande, mas a tendência fica mais por ali na região do quadril, tá? De acúmulo. Então isso é uma preocupação, por quê? Porque você está lutando contra a genética dela. Né? Então, assim, a genética, eu também prefiro ser ginoide. Eu nunca fui androide, mas eu gosto de ser ginoide, eu gosto. Então, assim, mas
Eu acho que essa é lógico que a gente vai falar, eu vou acabar com o culote. Não tem como, né? Não tenho como acabar com o culote efetivamente, por quê? Porque o meu corpo continua produzindo estrogênio. Pode ser que quando eu entre na menopausa, isso vai diminuir essa produção de estrogênio, pode ser que a minha tendência é diminuir, mas por outros fatores eu posso engordar por conta da da menopausa, porque existem outros fatores que estimulam a mulher a ganhar mais peso. Então, assim, vai ser uma luta, mas o quê? Se você faz tudo certinho, se você busca uma boa alimentação, se você busca fazer exercícios físicos, quem gosta de fazer exercício físico é doido, né? Só porque assim, é gostoso fazer o exercício? É, mas você sai cedo de casa, 5h30 da manhã, para ir para academia, para poder fazer, para não sei o que você se sente super bem, você vê que o teu corpo, mas não é um negócio gostoso, não dá. Né, para gostar do negócio, falar, nossa, coisa que eu mais gosto é de viajar, não é de ir para academia, né? Então, só que eu vou por obrigação, eu faço exercício físico por obrigação, porque eu sei que é um prejuízo para o meu corpo eu não fazer isso. E não só por causa de culote, não só por causa de celulite, mas por causa da minha saúde, tá? Então é isso que a gente tem que conscientizar a cliente. É ruim, mas é bom, né? Oi, Gigi, no caso de procedimentos corporais que trata esse tipo de problema, é sempre importante fazer pelo menos uma sessão de detox, certo? Certíssima, tá? Porque eu acredito até que eu até intercalaria fazer, por quê? Porque quem é ginoide, quem tem já a tendência a ter celulite, é igual eu brinco com vocês, né? Choveu, tô retendo até a água da chuva, porque a retenção de líquido em indivíduos ginoide que tem culote, que tem celulite, provavelmente também o culote, com certeza vai ter aí uma facilidade para a retenção de líquido, tá? Então, tudo que a gente fizer para estimular a sessão de detoxigênio é excelente, por quê? Porque eu vou estar estimulando o metabolismo, eu vou estar acordando o metabolismo, eu vou estar melhorando o funcionamento desse metabolismo, buscando aí a homeostase funcional, principalmente do meu sistema circulatório, juntamente com o meu sistema linfático, para que eles funcionem de maneira adequada, para que eu não fique intoxicada com esse acúmulo, né, de toxinas. Então você pode estar aí associando não só o exercício físico, mas alguns tipos de sucos, uma alimentação diferenciada, né, muito, muito importante. Olha, vou contar uma coisa para vocês de experiência própria. Quando eu parei, eu tenho muita dificuldade de deixar o açúcar por causa do café. Eu gosto muito de café. Então eu tomo café com açúcar demerara. É açúcar, né? Eu não tomo adoçante. Eu passo mal com adoçante, nunca me adaptei com adoçante. Também acho que só aquilo, a quantidade de ingrediente que vem naquele negócio, eu já fico meio cismada com um monte de uma composição desse tamanho, que não é um negócio de longe natural. Então eu prefiro, assim, acredito que o menos pior seria o açúcar demerara. Então eu tomo café, mas não consigo tomar o café sem açúcar. Eu gosto de chá, eu não consigo tomar chá com açúcar. É uma coisa de paladar, né? Eu não consigo tomar nenhum tipo de chá com açúcar, nenhum. Todos os chás para mim, eu prefiro sentir o gosto, mas o café é a única coisa que eu não consegui me livrar. Então, eu fiz uma dieta, fiz uma reeducação alimentar durante um período, que me foi orientado a tirar completamente o açúcar, todas as coisas doces, tudo que levava açúcar, diminuir a quantidade de açúcar das frutas, porque também faz, né, não um efeito nocivo, mas também é um tipo de açúcar, de frutas doces, passar a comer frutas mais azedas, ou mais cítricas, ou mais amargas, e aí retirei a farinha branca, retirei o glúten. Gente, eu continuei comendo as frutas doces porque eu não aguentava ficar zero açúcar, zero doce na minha boca. Então eu continuei com açúcar demerara no meu café. Então meu café, continuei tomando chá sem açúcar e continuei com as frutas, tá? E não como pouca fruta não, eu como bastante fruta. E assim, quando eu vou comer uva, eu como um cacho de uva, porque eu gosto de comer um cacho de uva inteiro, né? Então a única diferença gritante que eu fiz foi justamente tirar
o glúten, tirar toda e qualquer forma de farinha branca da minha alimentação. Gente, em 2 semanas eu não via mais absolutamente nada de celulite. Então isso, e a minha retenção de líquido diminuiu drasticamente. Então assim, se a sua cliente, pelo menos por um período, ela puder fazer isso, então aí sim, isso ajuda pra caramba, mas sempre com o auxílio de um profissional, né, de uma pessoa que saiba, porque tem tanta dieta à venda na internet aí, falando que é sem glúten, falando que é low carb, que é não sei o quê, e não é porque ela tem uma misturada danada, porque são simplesmente pessoas que pegaram, compilaram o que achou na internet e vendeu aquilo como se fosse um tratamento. Então, lógico, façam parcerias com pessoas, com profissionais que sejam responsáveis, né? Não indica qualquer coisa para cliente, porque a gente é responsável por tudo que sai pela boca da gente, né? Então, assim, para prejudicar o procedimento, então é preferível não fazer. Mas, se for seguir a orientação de um nutricionista ou um nutrólogo, né? Um profissional que saiba, tudo é, igual a Márcia está dizendo, nada é milagroso, nada. Se eu parar só com essa alimentação vai resolver? Não. Se eu mudar só a minha alimentação vai resolver? Se eu fizer só exercício físico vai resolver? Nada disso. Se eu fizer só estética vai resolver? Nada. Tudo é um conjunto de providências que eu vou tomar. E se eu fizer tudo isso sem beber água também nada vai adiantar. Por quê? Porque se eu retenho líquido e bebo pouca água, a tendência do meu corpo é reter mais ainda, porque eu não tenho oferta. Eu não ofereço para o meu corpo a quantidade de água suficiente para ele eliminar. E aí ele vai reter porque ele precisa da água. Então, nada disso vai adiantar se eu não tiver uma boa quantidade de água aí também para oferecer, tá bom? Então, gente, esse culote, a gente tem que ter um cuidado muito especial em tratar o culote, porque vocês já observaram, a gordura do culote é muito difícil de sair, principalmente porque é uma gordura muito diferente ali da gordura do abdômen, tá? Oi, Michele tá falando que gosta de erva mate, gengibre e canela em pau. Muito bom, só que toma cuidado com pessoas que têm tendência a ter pedra nos rins, porque essa mistura aí sequestra a quantidade de sais minerais do corpo e faz a formação de pedra nos rins, tá? Tô falando isso porque eu já tive 9 pedrinhas com essas, com chás aí bem intensos assim, como principalmente contendo gengibre e canela, tá? É bom colocar um limão, tá? Para poder equilibrar, o limão limpa bastante o corpo também, enfim. Mas só cuidado, para quem não tem tendência a ter pedra nos rins, é uma excelente opção, tá? Abacaxi, por exemplo, é excelente também. Eu não posso passar nem pé de abacaxi porque eu sou alérgica a abacaxi, mas o abacaxi também nesses chás ou água saborizada com abacaxi também funciona muito bem, porque ajuda a eliminar bastante as toxinas do corpo também, tá? Assim como tantas outras coisas, né? Um dia a gente vai falar só sobre essas coisas aí, dá uma live inteira aí sobre sugestões aí de chás, de sucos, de sopas, né? Tem bastante coisa bacana aí que dá para acrescentar, para associar aí nos tratamentos. Mas antes de indicar qualquer coisa para cliente, é extremamente importante que você conheça bem a sua cliente, né? Conheça bem para que não tenha nenhum tipo de piora no quadro, né? O excesso de vitamina C também sequestra os sais minerais para a formação do cálculo renal. Então, tem muita coisa que, para quem já tem tendência, né, eu consegui tratar, dissolver todas as minhas pedras sem ter nenhum tipo de crise, porque eu tinha duas crises por ano, né, de ter que ir para o hospital, tomar medicamento que as pedras iam descendo, mas eu consegui tratar tudo isso, zerar, não tenho mais pedra nenhuma nos rins, consumindo magnésio. Por isso que o óleo do alimento magnésio está em tantos produtos nossos aí, principalmente de desintoxicação, porque o magnésio é poderoso, ele tem um efeito maravilhoso. Então, vou falar para vocês aí de uma sugestão de procedimento para a gente fazer aí sobre tratamentos de culote e, obviamente, associado à termoterapia, em termos de cosméticos, tá bom, gente? Mas eu quero tratar culote com criolipólise. E você tá falando que crio não é bom para culote.
em termos de cosmético, em termos de, tô falando de cânfora, que é o princípio ativo que baixa a temperatura. Se a sua cliente tem um culote que você tem 100% de certeza que a origem dele é gordura localizada, faz o crio que você vai ter o resultado muito mais rápido. Mas se a sua cliente tem culote e apresenta quadro celulítico e nesse culote você sente a presença de nódulos celulíticos, que é onde a celulite dela já deve estar aí por volta do grau 3, aí a cânfora não é bem-vinda nesse tratamento. A criolipólise para culote é maravilhosa, existem equipamentos maravilhosos com manoplas específicas para se tratar culote, criofrequência, enfim, várias outras coisas. Não estou falando de cosmético, tá? De cosmetologia, do que é interessante a gente estar usando ou não, tá? Então, é muito importante que vocês tenham bastante por isso que eu estou oferecendo para vocês a termoterapia, que a termoterapia tem muito mais a ver com o tratamento do culote do que a crioterapia em si, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Óleos essenciais também. Nossa, a gente tem vários óleos essenciais nos nossos produtos. A gente tem o Nano Essencial Slim, que é um produto somente feito de óleos essenciais, é maravilhoso. Oi, Rodrigo! Rodrigo Lomba, maravilhoso. Saudade de você, meu amor. Quando é que a gente vai voltar para os nossos congressos? Pelo amor de Deus, que saudade. Ai, gente, se vocês não sabem, o Rodrigo Lomba, ele é o diretor, ele é o mentor aí da revista Vida Estética. E a revista Vida Estética tá maravilhosa, eu recomendo muito vocês assinarem essa revista, é uma revista que traz conteúdos maravilhosos para os profissionais, conteúdos científicos, conteúdos de suma importância. O profissional tem que estar estudando todo dia e a revista Estética é uma companheira aí das profissionais que querem se manter atualizadas. É muito, muito, muito legal. A revista desse mês agora, de agosto, vai sair tudo sobre pele negra. O mês passado foi tudo sobre, no outro semestre foi sobre massagens, tá? E no site da revista, aí, Rodrigo, fazendo a propaganda pra você, hein? E no site da revista Vida Estética, se eu não me engano, tem algumas edições lá que dá para vocês, umas edições passadas, que dá para vocês baixarem de grátis. Tá? De graça aí para você baixar e olhar no seu celular aí todo o conteúdo da revista que o Rodrigo disponibilizou aí nessa quarentena para vocês. Usem, abusem, aproveitem, tá? E quando tudo voltar ao normal, nós vamos estar juntinhas aí nos congressos da Vida Estética pelo Brasil inteiro aí, tá bom? Gratidão, Rodrigo, pela sua presença aí. Então, gente, vamos lá. Esse protocolo voltado aí para gordura localizada e para celulite no tratamento de culote, eu uso manta com ativos. Eu uso da manta com ativos como cafeína, L-carnitina, também é indicado? Sim, tá? Exatamente isso que nós vamos falar, hein? Nós vamos falar exatamente disso, tá? Pode estar usando. A manta térmica é bem-vinda em todos os tratamentos que não envolvem crioterapia, que não envolvem cânfora, todos os tratamentos, independente de você estar usando com nicotinato ou não, que isso também é um mito danado, não usar manta com nicotinato, pode usar sim, tá? É muito bem-vindo o tratamento, você vai amar. Fale algo sobre a pimenta negra. Falo sim, tá? A pimenta negra, a pimenta negra, ela tem um efeito sudorífero, tá? Ela promove, ela estimula, ela acelera o metabolismo, né? Ela vai ajudar a estimular mais ainda a secreção dos suores, para estimular a sudorese, vai ajudar bastante aí na aceleração do metabolismo, mas é importante ela estar associada, porque a pimenta negra sozinha vai ser muito difícil dela fazer, porque ela não tem efeito lipolítico, ela é estimulante metabólico, ela não tem efeito lipolítico. Então, ela sozinha não é um tratamento muito adequado. A gente tem a pimenta negra nos nossos produtos, mas associada a outros princípios ativos, que aí sim que vão potencializar o efeito da pimenta negra, tá? Então, o que a gente faz?
Essa sugestão de tratamento de culote, ela vai ser aí para vocês utilizarem, fazer esse tratamento de 2 a 3 vezes na semana. Eu faria segunda, quarta e sexta, por exemplo, terça, quinta e sábado, tá? Faria 3 vezes na semana. Por quê? Porque quando se trata de gordura túrgida, gordura mais compactada, a gente está falando de uma grande quantidade de gordura, aonde essas células estão numa compressão muito grande, mas um volume muito grande de camadas. E elas, por ficarem um pouco mais compactadas profundamente, isso vai trazer uma dificuldade, como ela tem um acúmulo muito grande, a tela subcutânea acaba ficando um pouco maior. E esse acúmulo, então você não tem uma espessura da camada fina, você tem uma espessura grossa e com células mais achatadas. Isso dificulta também, porque elas se compactam, ela dificulta muito você conseguir estimular a lipólise dessas células. Então é uma coisa que você tem que estar presente o tempo todo. Então por isso que a minha indicação para vocês em tratamento de culote com certeza é de 2 a 3 vezes na semana, para que vocês tenham um resultado muito mais rápido, principalmente se tratando se ela estiver associada a nódulos aí, a fibroses aí derivadas do quadro celulítico, tá bom? Então vamos lá. E aí você vai, como sempre falo, de higienizar a pele, de esfoliar a pele, não me canso de falar disso, por quê? Porque se eu não tenho uma pele íntegra, uma pele limpa, uma pele livre de sujidades, eu jogo no lixo os princípios ativos de tudo que eu vou utilizar depois. Então não se enganem, não tenham pressa de tratar a cliente. Porque se você não esfoliar, não higienizar adequadamente a cliente, você joga no lixo os princípios ativos que você vai passar depois. Por quê? Porque vai causar um bloqueio na pele, uma dificuldade de conseguir fazer a permeação desses ativos. Então, eu acredito que o teu investimento ele é muito valioso. Em todos os produtos que você tem, esse investimento tem que ser 100% aproveitado. Então, se você já teve o teu investimento no produto, que eu não chamo de gasto. Gasto é quando você compra produto que não funciona. Isso é gasto. Agora, comprar um produto bom e que funciona é investimento. Mas você mata o teu investimento se você não preparou a pele para receber esse bom produto que você está utilizando, tá bom? Então, faz a esfoliação aí, vai tratar 3 vezes na semana, esfolia uma, tá? Michele, ultrassom, dermocosméticos, Indermo seria um bom protocolo? Tá tudo junto aqui, tá? Pode associar tudo isso, eu já vou falando aqui onde é que dá para encaixar o Indermo, onde é que dá para associado aos dermocosméticos, tudo. O ultrassom também já vou falar para vocês aqui, nessa sequência aqui já vai entrar tudo isso, tá, Michele? Então, fiz a higienização do corpo. O dia que eu não vou esfoliar, eu vou usar um higienizante, mas pelo amor de Deus, não me usa álcool para higienizar o corpo da cliente, porque você vai desidratar a região e todo produto que tiver água, ou seja, o gel e o óleo, eles vão ficar nas camadas da epiderme, tá? Então, eles vão ficar nas camadas da epiderme e vão prejudicar a absorção dos ativos. O ativo nunca vai chegar na tela subcutânea, então tomem bastante cuidado com isso também, tá? Então higienizem. O Higicorp, ele tem óleo de melaleuca, ele tem extratos vegetais que vão ajudar a manter a integridade da pele e melhorar a permeabilidade através da regulação do pH. Então, o pH uma vez regulado, a pele bebe o que você colocar de canudinho, tá? Muito mais fácil aí a absorção. Então, vamos lá. Deixa eu ver, radiofrequência também? Radiofrequência pode ser também, Márcia, mas a radiofrequência você usa lá no final, depois que você terminar todo o seu procedimento, tá? Todo o procedimento, aí você pode usar radiofrequência lá no final. Bom, e aí fiz toda a limpeza, fiz toda a higienização, tudo bonitinho, e aí eu venho com a aplicação do Body Fit Gel, tá? O Body Fit Gel é um produto desenvolvido para gordura localizada, tá? Essa corzinha dele aqui, ó, pessoal aqui, né, do Facebook também. Esse gel, essa cor dele aqui, isso aqui não é corante, tá, gente?
Isso aqui são os extratos vegetais que ele tem, tá? Então o gel, ó, bastante firme, que dá para quem tiver ultrassom vai gostar bastante para trabalhar com esse gel aqui, tá? E aí vocês vão aplicar. Eu não tenho aparelho nenhum. O que que eu faço? Aplico, passo uma camadinha do gel, vou massageando a região do culote até a total absorção desse produto. Ponto. Depois, se você tem o ultrassom, vai marcar os quadrantes bonitinhos, igual eu já expliquei em outras lives. Cada quadrante é o fundo de um pote de meio quilo. Cada quadrante tem 10 centímetros de diâmetro, o ideal para você trabalhar com o transdutor do ultrassom, tá? Com o cabeçote do ultrassom. Então você marca ali, pode marcar com a canetinha mesmo, coloca assim na cliente e faz um contorninho ali, você tem 10 centímetros de diâmetro. E aí, faz essa marcação, faz o teu ultrassom ali. Se por acaso você quiser fazer lipocavitação ou ultracavitação, você pode até fazer. Passa uma camada do gel ali no culote, passa uma camadinha dele, depois vem com o gel neutro para fazer a condução desses dois, tanto da lipocavitação quanto da ultracavitação ou a lipocavitação. Por quê? Porque senão você vai gastar esse meio pote aqui em 3 sessões. É muita quantidade de gel para conduzir a onda ultrassônica desses dois. Então, desses dois equipamentos, que são muito mais potentes do que o ultrassom de baixa potência. Então, de baixa potência dá para você fazer isso, que você não vai ter o aquecimento do gel, do gel com princípios ativos. Porque se você usa um gel com um princípio ativo para ultracavitação, por exemplo, ou para lipocavitação, o que vai acontecer? Você cozinha o gel e perde todos os ativos, tá? Então, por isso que é para passar uma camadinha, para ele já fazendo a permeabilidade, e aí você vem com o gel neutro para fazer a condução aí das ondas desses aparelhos mais calibrosos, tá? Terminou tudo isso, seja com aplicação manual, seja com aplicação de ultrassom de baixa frequência, ou com ultracavitação, ou com lipocavitação, você vai retirar completamente esse gel. Por que é importante retirar o gel? Porque o gel, depois quando você vier fazer o uso de outros produtos, a base do gel, o carbopol que forma o gel, ele fica depositado na pele. E aí quando você vai passar um creme, vai passar qualquer outra coisa, esfarela, vira uma meleca e você não consegue fazer manobras depois disso. Tá? Porque aí você vai achar que é o teu creme que tá ruim, que tá esfarelando. Não é o problema com o teu creme, é a base do gel que ficou ali. Isso em qualquer procedimento, tá, gente? De qualquer marca, porque gel é gel, ele é a mesma base, então ele fica com essa película na pele e aí quando você joga qualquer coisa por cima ele vai esfarelar, até quando você vai passar uma argila em cima. Quando você passa a argila em cima dessa base que ficou ali do gel, a argila não fica bem passada, ela vai começar a talhar, porque a argila também não gosta de conversar com o gel. O gel, ele é muito particular, ele não conversa com creme, ele não conversa com a argila, tá? É bem mais chatinho. Então, para você evitar esse tipo de transtorno, é só limpar a pele completamente, que você já permeou os ativos que você queria, já tá feliz da vida, é só retirar a base. Só retirar a base do produto que tá tudo certo, tá? Patrícia está dizendo que o ultrassom está aquecendo muito com o gel de ativos, o de 3 mega. Meu ultrassom está aquecendo muito com o gel de ativo o de 3 mega. Ô, Patrícia, dá uma olhadinha na calibragem dele, vê qual foi a última vez que você calibrou o seu equipamento, tá? Se ele é um ultrassom convencional, ele não é para fazer tanto aquecimento assim, né? E de preferência que seja um equipamento digital e não analógico, né? Porque o digital ele é mais preciso do que os analógicos, né? Depois que criaram os equipamentos digitais, o analógico ficou bem fora de moda aí, porque ele não tem a mesma, como é que fala? Precisão, tá? O Ecos dá para fazer com esse aí? Dá sim, tá? Você vai fazer da mesma forma, tá, Gleide? Você vai aplicar o gel, passou uma camada, pode passar na região do colote todinha e vem com o gel neutro em cima para fazer a condução do cabeçote lá do Ecos, tá? Vai funcionar também, tá bom? E aí, gente, o que de importante eu tenho nesse produto, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, o Body Fit.
Por que eu escolhi o Bodyfit Gel, tá? Existe o Bodyfit Creme também, tá? Só para a título de curiosidade aí para vocês, só para vocês saberem que existe o Bodyfit Creme também. Que nesse protocolo eu vou sugerir outro creme, tá? Para vocês estarem fazendo, porque vai dar um efeito melhor aí para o resultado do culote. O Bodyfit Gel, o que ele tem? Ele tem o Xantalgozil C, que é inibidor da fosfodiesterase, o Argisil C, que é um antiglicante que aumenta bastante a lipólise, o Lanacris, que inibe a lipogênese, estimula a lipólise, também tem ação anti-edema, o Lipolice, que é um complexo feito de cafeína, L-carnitina, café verde, azeticoside, então ele vai ajudar tanto na redução da gordura localizada e também na celulite que está em fase fibrótica. E também tem o extrato de arnica, tá? Que é analgésico, anti-inflamatório. E aí não acaba, porque esse negócio tem muito princípio ativo. Esse eu falei aí dos primeiros princípios ativos. Depois ele tem gengibre, centela, era, castanha, castanha da Índia, cavalinha, algas, guaraná e café verde. Tudo isso num negócio só, tá? Num produto só. Isso vai garantir para vocês, a junção desses princípios ativos vai garantir para vocês a eliminação ou a diminuição da gordura localizada, principalmente do culote, a gordura túrgida, tá? Associada, ainda mais se ela tiver associada a nódulos celulíticos. Então, porque aqui eu tenho princípios ativos que me cercam de todos os cuidados. Agora eu falo para vocês, se com todas essas alterações que eu falei para vocês que podem estar ocorrendo ali no depósito de gordura e de celulite num culote, e se eu venho só com a cafeína, eu vou dar resultado? Vai ficar deficiente, porque vai faltar para outras estruturas, entendem isso? Por isso que a gente tem géis que tem muito mais princípios ativos para uma coisa do que para outra, ou tem menos, ou tem mais, justamente por causa da fase que a cliente está passando, que aquela alteração estética está sofrendo. Então eu vou com um alvo, eu vou com um objetivo muito certo naquele alvo. Tá? Então fica muito mais assertivo eu saber escolher os princípios ativos para que eu vou tratar, tá bom? E aí então você fez lá a parte, ou fez a aplicação manual ou fez aí a utilização dos seus produtos, dos seus equipamentos aí de ultrassom, de lipocavitação ou de ultracavitação. Aí, gente, neste momento, para quem tiver em dermo, este é o momento ideal. Tá? Para quem tiver o aparelho de vácuo, né, ali para trabalhar ali com as ventosas de vidro e tudo, dá para você fazer neste momento logo após o ultrassom. Por quê? Porque a mobilidade desse tecido vai ser muito mais suavizada pelo ultrassom. Vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. Ah, mas eu tenho só o vácuo, eu não tenho ultrassom, eu posso fazer ele assim mesmo? Pode. Depois que você retirou o gel, aí você vem e faz a mobilidade ali com o endermo neste momento que vai te ajudar bastante, tá? E aí, sempre em direção ao sistema linfático. Lembrando para onde é que a rede linfática do culote está indo. Não simplesmente largar em qualquer lugar, tá bom? Vai em direção à rede linfática, tá bom? Então, depois que vocês fizerem isso, vai borrifar o Fire fluido, tá? Vai borrifar com o Fire fluido em cima de toda a região do culote. Para quem não tem o aparelho de ultrassom ou de lipocavitação ou de ultracavitação ou o endermo, pode antes do Bodyfit Gel, antes de aplicar o gel, pode aplicar o Fire fluido. Se você não tem aparelho nenhum, pode aplicar o Fire fluido primeiro. E aí quando a cliente começar a relatar um aquecimento, você vem com o gel. Por que eu tô falando isso? Porque se você tem aparelhos e você, como o produto estimula aquecimento, e eu vou utilizar aparelhos que também estimulam aquecimento e principalmente o endermo que aumenta a sensibilização da pele, eu não vou fazer isso em cima de uma pele que já está passando pelo processo de aquecimento com o estímulo do Rotact VBE, tá? Isso, ou do nicotinato de metila que vocês preferirem. Eu estou sugerindo aqui hoje o Rotact VBE, porque a associação dos ativos que ele tem é muito mais potente para esse caso de culote do que o próprio nicotinato de metila. A gente até tem nicotinato em outros produtos, mas nesse especificamente, falou celulite grau 3, falou
gordura compactada, o Rotact é a melhor opção. Por quê? Porque ele está associado à L-carnitina também, que ela vai melhorar, vai estimular o processo energético celular, ou seja, vai acelerar o metabolismo do adipócito para melhorar aí, para estimular ainda mais a lipólise, tá? Então, gente, eu vou borrifar. Quando a cliente relatar sensação de calor, lembrando que esse é um produto que não vai ficar vermelho, tá? Ele não fica vermelho como o nicotinato, tá bom? Então fica bem... Ele estimula o aquecimento e é uma opção para as profissionais e para cliente que tem alergia ao nicotinato, tá? Então, o Rotact VBL é um neuroativo. Ele promove a sensação de aquecimento no local, associado à L-carnitina, que é um aminoácido que acelera o metabolismo celular, a fosfatidilcolina, que ela vai solvatar a gordura que saiu através da lipólise, e também a arnica, que é anti-inflamatória. Então, eu vou acelerar o metabolismo dessa forma. Utilizei aí o fluido. Depois que eu apliquei o fluido, eu vou preparar uma argila. Eu gosto de argila, né? Vocês já perceberam, né, que eu gosto de argila. Porque a argila traz um efeito maravilhoso para tudo que a gente vai fazer na estética, gente. É muito bom, né? Então, eu tô fazendo local ali, então fica bem fácil da gente tratar. Eu vou indicar para vocês a argila preta, tá? Que vem aqui nesse baldinho, tá? É 1 quilo a nossa argila preta. E eu vou fazer o que com essa argila preta? Eu vou diluir no Fire Fluido. Olha que legal. Vou usar o Fire Fluido de novo, tá? Por que eu tô indicando para vocês nesse tratamento aqui a argila preta? A argila preta ela é rica em oligoelementos, silício, alumínio e enxofre. Todos 3 são catalisadores metabólicos. Eles ajudam a eliminar as toxinas do nosso corpo, tá? Oi, Magda, gratidão, meu amor, pelo carinho, viu? São catalisadores metabólicos, tá? Principalmente o silício, que ele é responsável pela formação da matriz extracelular, tá? Então, ele vai me ajudar, vai ajudar bastante aí na desintoxicação desse local, para estimular, acelerar o processo metabólico aí desse local, tá bom? Fora isso, eu não sei se vocês sabem, mas a argila preta também, ela estimula a produção, né? Como se ela estimula a produção da matriz extracelular também, ela vai ajudar também na composição aí das glicosaminoglicanas, tá? Então vai ajudar no estímulo do colágeno, na produção do colágeno, no estímulo na produção da elastina e também do ácido hialurônico, que faz parte de toda essa composição aí no nosso tecido conjuntivo. Então, gente, nós vamos pegar a argila preta e misturar no Fire Fluido, tá? Vou fazer essa aplicação, vou misturar aqui, pegar aqui um cadico para vocês. Coloco, tá, o Fire Fluido primeiro. Vou abrir aqui e colocar na cubeta um pouquinho do fluido. E aí depois eu venho com a argila preta. Eu consigo fazer aqui sem entornar para vocês verem aqui, ó. Tem um pouquinho do Fire Fluido aqui dentro. E aí eu venho misturando. Lembrando sempre de colocar o líquido primeiro, tá, gente? Coloca sempre aqui, ó. Tá? O líquido primeiro, antes de vocês colocarem a argila, porque depois você coloca a argila, aí pega o negócio e puff, né? Voa a argila para tudo quanto é lado, você fica aspirando isso aí, e aí você vai pegar o Fire Fluido e fazer a diluição na argila preta e vai fazer a aplicação na região do culote, tá? Ó. Olha que bonito. Fica, tá? Vou fazer a aplicação por toda a região do culote, tá? Vai ficar bonitinha assim, ó, tá? E aí você vai aguardar 30 minutos, tá bom? Vai aguardar 30 minutos. Se nesse momento você quiser cobrir com uma manta térmica, pode cobrir. Você vai pegar o filme plástico e aí vai colocar por cima desse local e cobrir a cliente com a manta térmica. Quando você fizer isso, cobrir
essa região, lembrando de colocar o filme plástico, coloca uma toalhinha fina ou um lençol fininho e coloca a manta por cima para não ter um aquecimento muito grande do tecido, por conta de não queimar, mas só deixa aí a mantinha aí no médio que já tá ótimo, tá? E aí você faz isso. Se você não tem nada, não tem manta, né, e tal, você pode simplesmente deixar secar se você quiser. Aí secou, você pode retirar. Mas se você quiser cobrir, colocou um filme plástico, quiser colocar um cobertor para poder promover um aquecimento a mais nessa região, também é muito válido. E quando você faz isso, quando você cobre a região, essa argila ela não vai secar. Então vai sair mais facilmente aí quando você for fazer a retirada da argila, ela vai estar molhadinha ainda, então fica mais fácil de você retirar. E você vem com essa espátula maravilhosa e retira todo o excesso, tá? Ó, retira todo o excesso da argila, fica bem mais prático de retirar. E aí depois é só pegar esse TNTzinho bonitinho, ó. E você retira, faz toda a retirada, ó, da argila. Tá bom? Difícil eu fazer o negócio não olhando assim, né? Tá? Mas aí, ó, fica fácil de você retirar sem fazer sujeirada, sem fazer melecada na sua máquina, tá? E aí, gente, fez todo esse efeito, tudo bonitinho, você vai finalizar com manobras do Fire Creme, tá? O Fire Fluido e o Fire Creme, que são esses dois aqui, ó, tá? Fire Fluido e o Fire Creme, eles têm de princípios ativos o Rotact VBE, o Fire Fluido, o Rotact VBE, que é o neuroativo que eu falei para vocês, a L-carnitina, fosfatidilcolina, arnica. Esse aqui, o Fire Creme, ele tem os mesmos ativos além da pimenta negra e o extrato de cravo, que é estimulante metabólico também, assim como a pimenta negra. Então, você vai fazer a aplicação, ó, é um creminho branquinho, e aí você vai fazer a massagem sobre lá a região, tá? Vai pegar e fazer as manobras de massagem, tá? Que você vai aplicar fazendo toda, olha como é que rende, tá? Ó, fica bem molhadinho, tá? Por quê? Porque ele é 100% vegetal. Os cremes, todos os nossos cremes de massagem, os nossos produtos em geral, eles têm a base, todos que precisam de creme, eles são base óleo de girassol e óleo de algodão, tá? Então por isso que eles dão deslizamento e tudo mais. Patrícia tá perguntando, tem uma vermelha, pode? Que vermelha? Que vermelha, Patrícia? Me explica aí que eu não entendi, tá? Usa um ou outro fluido que você tá falando, ou Ceutiane, farmaceutiane, Entiane? Fala pra mim que eu não entendi a tua pergunta também, tá? Eu usei os dois, usei o fluido e usei o creme, tá? Para potencializar mais ainda o meu tratamento. Então, esses cremes, eles podem ser usados em outros, né, em outros procedimentos e tudo, mas a minha sugestão aqui, como a gente está falando de gordura compactada e com possível presença de nódulos de celulite, vai ser muito mais interessante eu tratar dessa forma, tá bom? Com o princípio realmente dar um resultado que o organismo precisa. Então, você pode estar fazendo esse procedimento aí de 2 a 3 vezes na semana, pode estar intercalando, mas se um dia você quiser fazer com o aparelho, outro sem, se você tem um aparelho, já faz todos os dias que você vai fazer a aplicação, que eu acredito que vai te dar um resultado mais importante aí, tá bom? Somente uma observação quanto às manobras que vocês vão trabalhar aí na gordura localizada. Por quê? No culote. Uma vez eu fui numa esteticista e fui fazer uma avaliação e ela pediu tirar roupa e tal. E aí eu tirei, e aí ela tava me avaliando, e ela falou assim, esse culote seu, eu levei até um susto, né? Esse culote seu eu resolvo no soco. Quando ela falou isso, eu botei a roupa, dei um migué, como a gente costuma dizer, e falei pra ela, falei, olha, nossa, eu recebi uma mensagem agora, eu preciso, tenho que resolver uma emergência, e aí depois eu ligo pra você pra gente poder marcar novamente aí
Nunca mais eu voltei, lógico, porque se alguém fala pra mim que vai resolver o problema do meu culote no soco, eu já fiquei imaginando, né, a vontade que eu ia, né, de voltar esse soco pra ela, e fora fiquei imaginando a quantidade de hematomas que poderiam surgir com isso, porque eu tenho fragilidade capilar, né, então isso com certeza ia ter muito hematoma, ia ter muita dificuldade, principalmente aumentar a minha dificuldade circulatória nesse local, ou seja, ia piorar muito mais a minha situação. Acho que a colega quis dizer argila vermelha. Pode sim, argila vermelha é ótima. Eu gosto muito da marrom também, tá? A argila marrom também é maravilhosa. Então, gente, quando ela falou isso, que ia resolver meu problema de culote no soco, é lógico, né, que minha vontade, né, vocês sabem, mas eu já saí correndo, lógico, por quê? Porque eu sei que ia piorar muito mais. Então, se eu tenho um culote de formação de gordura compactada junto com o nódulo celulítico, a massagem mais indicada para essa região é o quê? É a drenagem linfática, até que essa celulite do local, esses nódulos cedam. Então, eu não tenho condições de fazer nenhuma massagem mais vigorosa nessa região, muito menos passar um vácuo que vai deixar roxo, muito menos tacar um bambu ali para poder sair socando esse culote. O culote não sai no soco, gente, né? Ele tem que ter paciência com o culote, né? Então, a gente tem que ter paciência e ter muita calma para poder conseguir fazer aí e resolver realmente o problema da cliente, diminuir bastante aí esse quadro para que tem aí um excelente resultado. E você pode estar indicando também o gel nanofit, tá? Para cliente utilizar o nosso gel nanofit, que ele é rico em princípios ativos que vão ajudar efetivamente a redução de gordura localizada e trazer bastante resultados para vocês. E aí tem fixo aí o nosso telefone do nosso setor comercial, caso vocês queiram se cadastrar, tá? Para comprar os produtos ou adquirir os produtos com desconto de profissional. Então eles vão indicar para vocês aí qual o distribuidor mais próximo de vocês. Se não tiver nenhum distribuidor próximo, o próprio setor comercial vai atender vocês com muito carinho, tá bom? É isso aí, né, Gigi? A gente sai correndo mesmo, né? Gente, gratidão pela presença de vocês. Amanhã a gente tá juntinho aí de novo falando sobre mais um assunto ligado à estética. Gratidão pela presença de todos vocês. Até amanhã.